No próximo capítulo da novela Três Graças, Raul e Joelle desconfiam de Lena, que se sente acuada e deixa o local sem conseguir sustentar a própria versão. O clima pesa quando Raul cruza o olhar com Joelle e percebe que há muito mais por trás daquela fuga repentina. Enquanto isso, Joaquim tenta acalmar Arminda, que já demonstra sinais claros de descontrole, e decide revelar o que pode mudar tudo: o dinheiro escondido no compartimento secreto da escultura As Três Graças. Com a voz baixa e cheia de intenção, ele propõe uma fuga imediata, tentando convencê-la de que ainda existe uma saída antes que o cerco se feche de vez. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Do outro lado, o delegado Jairo mantém a postura firme ao afirmar que Casper responderá em liberdade, mas Bagdá não terá a mesma sorte e será encaminhado direto ao sistema prisional. Antes disso, os dois acabam denunciando Lucélia, jogando mais gasolina em uma situação que já está prestes a explodir. Joaquim, percebendo o risco, disfarça diante de Misael e esconde que foi ele quem pegou o dinheiro da escultura, tentando ganhar tempo enquanto decide seu próximo passo. No casarão da aclimação, o terror toma conta quando Josefa e Gislaine encontram uma mão humana enterrada no jardim. O choque é tão grande que as duas desmaiam, abrindo de vez a ferida de um crime que nunca foi totalmente enterrado. Paralelamente, Paulinho e Juquinha pressionam Helga sem descanso, tentando arrancar dela a verdade sobre a morte de Célio, enquanto cada contradição só aumenta a tensão. E como se não bastasse, Arminda recebe o golpe mais devastador. Ela descobre que Ferete é o verdadeiro pai de Raul. A revelação cai como uma bomba, desmontando alianças, mudando interesses e preparando o terreno para uma guerra. Rogério resolverá dar um novo nome à entidade. Sob o comando firme e estratégico de Gerluce, a instituição está passando por grandes transformações, não apenas em sua estrutura administrativa, mas também em sua essência e propósito. O que antes operava como uma fábrica silenciosa de placebos, sustentada por mentiras bem articuladas e uma fachada de caridade, agora se reposiciona como um verdadeiro polo de distribuição de medicamentos eficazes, trazendo alívio real e imediato para o povo sofrido da chacrinha. Aos poucos, a confiança da população começa a ser reconstruída, ainda que sob olhares desconfiados daqueles que foram enganados por tanto tempo. A proposta inicial sempre foi clara: ajudar quem mais precisa, alcançar os invisíveis, socorrer os esquecidos. Esse ideal, no entanto, foi desvirtuado de maneira cruel. O projeto acabou sequestrado pelas ambições desmedidas de Ferete e Arminda, que enxergaram na fragilidade da população uma oportunidade de poder e enriquecimento. Após dar um sumiço em Rogério, um desaparecimento cercado de mistério e manipulação, o vilão assumiu o controle absoluto da fundação, moldando-a conforme seus interesses. A instituição deixou de ser um instrumento de ajuda para se tornar uma vitrine cuidadosamente construída de autopromoção. Sob o novo nome, Fundação Ferete, a entidade passou a girar em torno da imagem de seu líder. Ferete se apresentava como o grande benfeitor dos pobres, alguém que havia dedicado sua vida ao bem-estar coletivo. Discursos emocionados, campanhas midiáticas e eventos grandiosos reforçavam essa narrativa. No entanto, por trás da imagem impecável e das ações aparentemente nobres, escondia-se um esquema meticulosamente planejado de distribuição de remédios falsos. Milhares de pessoas foram enganadas, acreditando estar sendo tratadas, enquanto suas condições apenas pioravam. O lucro obtido com esse sistema era exorbitante, alimentando um império construído sobre sofrimento e ilusão.
Arminda, por sua vez, atuava nos bastidores, garantindo que nenhuma falha comprometesse a operação. Inteligente e calculista, ela articulava alianças, silenciava opositores e mantinha a engrenagem funcionando com precisão. Juntos, Ferrete e Arminda criaram uma rede difícil de derrubar, sustentada por medo, manipulação e influência política. O início da queda desse império começou de forma quase imperceptível, mas ganhou força rapidamente quando Gerluce decidiu agir. Movida por um senso de justiça que não podia mais ser ignorado, ela enfrentou os vilões de maneira direta e corajosa. Sua liderança foi essencial para unir pessoas dispostas a expor a verdade e recuperar aquilo que havia sido corrompido. Foi nesse contexto que surgiu o ousado plano envolvendo o roubo das Três Graças, um evento que, à primeira vista, parecia apenas um ato simbólico, mas que carregava um significado muito mais profundo. As Três Graças representavam não apenas um objeto de valor, mas um marco histórico e moral para a instituição. Recuperá-las significava resgatar a identidade original da fundação, aquilo que havia sido perdido ao longo dos anos de corrupção. O plano, arriscado e complexo, exigia precisão, confiança e, acima de tudo, coragem. Paralelamente a esses acontecimentos, um fato inesperado abalou ainda mais o cenário. Rogério ressurgiu dos mortos. Seu retorno não apenas surpreendeu aliados e inimigos, mas também trouxe uma nova esperança para aqueles que ainda acreditavam na possibilidade de mudança. Mais experiente, mais cauteloso e profundamente marcado pelos acontecimentos que o afastaram, ele decidiu se unir ao grupo liderado por Gerluce. A aliança entre Rogério e Gerluce mostrou-se decisiva. Juntos, eles conseguiram expor as fraudes, desmantelar o esquema de corrupção e enfraquecer a influência de Ferrete. A queda do vilão foi inevitável. Sem o controle da narrativa e com provas contundentes contra si, ele foi afastado da presidência, deixando para trás um legado manchado e uma instituição à beira do colapso. Mesmo com a vitória, o cenário estava longe de ser resolvido. A fundação precisava ser reconstruída praticamente do zero, não apenas em termos operacionais, mas também em sua credibilidade. Rogério, consciente da dimensão do desafio, tomou uma decisão estratégica: colocar Gerluce à frente dessa nova fase. Sua liderança já havia se mostrado eficaz e sua integridade era exatamente o que a instituição precisava naquele momento. Gerluce assumiu a posição com determinação, ciente de que cada decisão teria impacto direto na vida de milhares de pessoas. Reformas internas começaram a ser implementadas, processos foram revisados e uma nova cultura organizacional começou a tomar forma. Transparência, responsabilidade e compromisso com a verdade passaram a ser os pilares dessa reconstrução. Ainda assim, um ponto importante permaneceu em aberto, pairando como uma sombra sobre todos os avanços conquistados: o nome da fundação. Fundação Ferrete carregava um peso simbólico impossível de ignorar. Para muitos, representava dor, engano e traição. Manter esse nome significava, de certa forma, perpetuar a memória de tudo o que havia sido errado. Discussões internas começaram a surgir. Alguns defendiam uma mudança imediata, enquanto outros acreditavam que o nome poderia ser ressignificado ao longo do tempo. Rogério, no entanto, sabia que aquela decisão exigia mais do que pragmatismo, exigia sensibilidade e visão de futuro. Foi então que Gerluce apresentou uma sugestão que mudaria o rumo da história da instituição. Inspirada pelo simbolismo das Três Graças e por tudo o que elas representavam naquele momento de reconstrução, ela propôs um novo nome que fosse capaz de refletir os valores que agora guiavam a fundação. Rogério ouviu atentamente. A proposta fazia sentido não apenas do ponto de vista simbólico, mas também estratégico.
Um novo nome poderia marcar oficialmente o início de uma nova era, rompendo de vez com o passado e abrindo espaço para uma identidade renovada. Nos próximos capítulos, Rogério tomará uma decisão definitiva. Ele reunirá a equipe, analisará os impactos da mudança e considerará não apenas o presente, mas também o futuro da instituição. A pressão será grande, as expectativas ainda maiores. Cada escolha carregará consequências que poderão definir o destino da fundação. Ao mesmo tempo, forças ocultas começarão a se movimentar. Nem todos aceitarão facilmente a queda de Ferete, e rumores indicam que aliados do antigo regime ainda estão ativos, aguardando o momento certo para agir. A reconstrução da fundação poderá enfrentar obstáculos inesperados, colocando à prova a liderança de Gerluce e a determinação de Rogério. Em meio a esse cenário de incertezas e possibilidades, uma coisa é certa: a mudança de nome não será apenas um ato administrativo, mas um marco histórico. Um símbolo de resistência, de transformação e de esperança para todos aqueles que acreditam que ainda é possível fazer o bem de forma verdadeira. E será nesse contexto que Rogério anunciará que a instituição deixará de se chamar Fundação Ferete e passará a se chamar Fundação Três Graças, abrindo caminho para novos conflitos, revelações e alianças que ainda estão por vir. O anúncio não acontece de forma discreta. Rogério escolhe um momento estratégico, cercado por funcionários, voluntários e pela própria população da Chacrinha, que passa a acompanhar cada passo da reconstrução com uma mistura de esperança e cautela. Quando ele finalmente declara a mudança para a Fundação Três Graças, o impacto é imediato. Não se trata apenas de um novo nome, mas de um gesto público de ruptura com tudo o que foi corrompido. A repercussão se espalha rapidamente. Para muitos, o novo título carrega um significado profundo. Representa equilíbrio, reparação e um compromisso renovado com a vida. As Três Graças deixam de ser apenas um símbolo resgatado em uma ação ousada e passam a ser a base moral da instituição. Gerluce, agora oficialmente à frente da fundação, entende que o desafio começa justamente ali: transformar simbolismo em prática diária. As primeiras medidas de sua gestão começam a dar resultados visíveis. Protocolos rigorosos de verificação de medicamentos são implementados, parcerias com laboratórios confiáveis são estabelecidas e equipes médicas passam a atuar com autonomia e responsabilidade. Aos poucos, histórias reais de recuperação começam a surgir, substituindo os antigos relatos de frustração e abandono. A Chacrinha, antes marcada pela desconfiança, começa a experimentar uma nova sensação, a de que, desta vez, a ajuda é verdadeira. Rogério, por sua vez, assume um papel mais estratégico e menos centralizador. Ele acompanha de perto cada avanço, mas faz questão de manter Gerluce como o rosto principal dessa nova fase. Essa escolha fortalece a credibilidade da fundação e evita a repetição de erros do passado, quando o poder concentrado abriu espaço para abusos. Enquanto isso, as consequências da queda de Ferete continuam a se desdobrar. Investigações avançam, revelando a extensão do esquema que ele liderava. Nomes antes intocáveis começam a aparecer e uma rede de cumplicidade vem à tona, mostrando que o problema era ainda maior do que se imaginava. Arminda desaparece sem deixar rastros claros, alimentando especulações e criando uma tensão silenciosa que paira sobre todos. Mesmo com essas sombras, a fundação segue avançando. Projetos sociais são retomados, novas iniciativas de prevenção são lançadas e a comunidade passa a participar ativamente das decisões, criando um modelo mais transparente e inclusivo. O que antes era imposto de cima para baixo, agora nasce do diálogo.
Com o tempo, o nome Fundação Três Graças deixa de soar como novidade e passa a ser reconhecido como sinônimo de confiança. A mudança, que começou como uma necessidade urgente, se consolida como um marco definitivo. Não há mais espaço para o passado naquele lugar.